Oi, oi, gente! Estamos abrindo a nossa live aqui. Vou tentar fixar um nome aqui pra gente. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite, gente. Chegando aqui para essa live dominical, né? Tá virando rotina agora a gente tem uma live todo domingo com vocês. E hoje nós temos um assunto muito importante, muito especial e muito curioso também, que vai gerar muitos comentários. A minha convidada de hoje é a Kelly Folchini, até coloquei uma musiquinha de fundo já pra gente entrando no clima. Vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do alinhamento energético e qual a relação que esse alinhamento tem com a nossa voz. Deixa eu ver aqui, a Kelly já deu um oi, vamos chamar ela, cadê? Cadê a Kelly? Vamos convidá-la para nossa live. Boa noite a todos. Tem muita gente aqui já chegando, muito rostinho conhecido nessa live incrível. Oi, 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 Kelly, seja bem-vinda. Oi, 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 tô testando aqui. Vou colocar um filtro bem bonito, porque hoje é domingo, eu tava de pijama até agora. Pronto, arrumadinha já, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda. A gente quer apresentar a Kelly. Kelly trabalha comigo na Clínica Pequeno Príncipe, é nossa psicopedagoga, trabalha com meditação. E ela tem muita coisa para transbordar na nossa vida, é um ser de luz. E eu dou as boas-vindas, Kelly. Se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho mais de você. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e é muito bom também estar diariamente contigo, trabalhando. Estava fazendo os cálculos hoje. Agora em junho vai fazer 6 anos que eu estou junto à equipe do Centro de Especialidades Pequeno Príncipe. Isso é de uma imensa gratidão, é muito bom fazer parte dessa equipe. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo o que eu faço. E falando um pouquinho, então, sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Especificamente, eu trabalho como psicopedagoga clínica e trabalho como terapeuta, tanto para crianças quanto para adultos. A busca iniciou com a psicopedagogia clínica, então eu tinha a formação de pedagogia e nunca tinha atuado, né, na área, nunca tinha me sentido capacitada para trabalhar na parte de educação com as crianças. E aí, depois de um grande aprendizado com o meu filho, depois de conhecer a equipe do Centro de Especialidades Pequeno Príncipe, ser convidada para trabalhar como pedagoga, né? Eu acabei buscando a psicopedagogia clínica. Depois da psicopedagogia clínica, quando comecei a atuar, eu sentia que precisava de mais, e aí as terapias holísticas foram vindo. E após um tempo trabalhando com crianças, eu entendi que se eu trabalhasse com os pais, com os adultos, as crianças teriam mais resultados. Então é dessa forma que foi se encaminhando, é esse o meu trabalho. Trabalhar tanto quanto as dificuldades de aprendizagem, quanto as dificuldades emocionais, os traumas, os conflitos, que eu descobri trabalhando primeiramente em mim, ainda trabalho em mim, e depois conseguindo ir auxiliar as pessoas que vêm com sintomas muito parecidos do que eu sentia. E esse é um tema bem importante, né, Kelly? Principalmente está muito atual também. A gente se fala muito dessa questão energética, de alimento dos corpos, né, alimento dos chakras. E aí a gente ouve muito falar. E aí muitas pessoas me perguntaram assim, mas tá, com relação ao nosso tema, o que que tem isso a ver nessa ligação com a voz, a comunicação? Você explica para a gente um pouquinho mais sobre isso? Tá, antes da gente entrar no tema, que é o alinhamento energético para voz, eu vou pedir para você explicar que várias pessoas chamaram para pedir o porquê do horário, Cleidir, o porquê do horário.
21 e 7. E aí eu acabei falando, olha, eu gosto muito da numerologia, do número 7 e do número 8. Mas a pessoa que me convidou, eu acredito que tem uma pegada diferente disso. Então, vai lá, antes de nós entrar em alinhamento energético e voz, explica por que do horário. A gente deixa um pouco as pessoas curiosas. O nosso cérebro ele é muito pré-programado, alguns horários fixos. E aí, tudo que desmistifica um pouco o que é padrão, o que é regular, acaba chamando atenção e nos deixa em estado de alerta. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não deixa eu não deixei uma hora redonda, justamente porque a live é 9 horas, opa, 9 horas eu vou estar pronto, mas a gente chegou um pouquinho depois. E aí, pegando o gancho da base da nossa clínica do Pequeno Príncipe, que ele sempre tem uma parte do Pequeno Príncipe na história que ele conta. Se você vai chegar às 4, desde o meio-dia eu já estarei preparando o meu coração para te receber. Então, esses minutinhos depois é também para dar tempo das pessoas se prepararem para receber a nossa live dentro do coração delas. Muito bem, muito lindo. E sai realmente do padrão, né? Sai daquele horário programado certinho e chama a atenção. É Uhum. bem legal, bem bacana. Então, vamos Deixa um pontinho voltar de para a curiosidade questão. aí também, né? Sim, vamos voltar então para a questão dos benefícios do alinhamento energético. Falando no indivíduo no total, né? No indivíduo do todo, não apenas relacionado a quando qualquer coisa está desalinhado, que não está de acordo com o que a gente sente e o que a gente faz, acaba desarmonizando alguns centros energéticos do nosso corpo físico. Não somos só físicos, somos energia, somos mental, somos espirituais. Então, esse alinhamento energético ele está muito relacionado à nossa capacidade de entender que a gente pode estar em conexão com a gente mesmo e a gente pode ser o que viemos para ser e mostrar sem medo toda a nossa luz e toda a nossa sombra. Todos nós temos a luz e a sombra. E aí, os mais conhecidos, nossos centros energéticos mais conhecidos, são 7. Porém, hoje o que nós vamos abordar mais seria o quinto, que é o laríngeo, que é o responsável pela comunicação, pela nossa expressão, está ligado junto com a tireoide, está relacionado com a nossa imunidade e é um chácara que está responsável pela desintoxicação do nosso corpo. Então, imagina que se a gente tem muitas coisas aqui dentro para estar limpando, né? A gente não é essas coisas, a gente não é essas emoções que carregamos. Mas às vezes, diante de todas as situações do dia a dia, é como se tivesse um veneno aqui internamente. E aí, por mais que a gente queira falar, se expressar, né, através da nossa voz, falar muitas coisas boas, bonitas e não estar de acordo com o que a gente está sentindo, as outras pessoas acabam sentindo que a energia não consegue disfarçar, né? Então, o alinhamento seria a gente se conectar o máximo possível com a gente e expressar as nossas verdades, expressar o que a gente sente sem medo. Todos temos dificuldades, todos temos feridas e todos temos os dias que não estamos bem. Então, hoje nós vamos estar trabalhando mais relacionado e falando mais relacionado ao nosso quinto chácara, o chácara laríngeo. Chácara ou chakra tem várias formas, várias pronúncias. Em sânscrito é círculo, vórtice de energia, e aí no decorrer eu vou falando mais conforme for surgindo as dúvidas e a necessidade. E é bem interessante que ele pegar esse gancho, porque da importância também relacionada à voz. Eu sempre explico para todo mundo que assim, a nossa voz é o espelho da nossa alma. Você consegue disfarçar tudo numa comunicação,
Ah, minha pele não tá legal, ou eu passo uma maquiagem e coloco um filtro. A minha roupa não está legal, eu posso disfarçar um pezinho aqui, né? Uma questão. A voz você não disfarça. Se você não estiver bem alinhado, bem internamente, qualquer coisa que você vai se comunicar com as pessoas, a gente transparece na voz. Por isso que é muito importante essa questão dos chakras, porque a gente tem que realmente organizar, limpar por dentro, começar lá de dentro. Aí sim a nossa comunicação e a nossa expressão ela se torna mais bonita, mais, né, mais aceita e mais verdadeira também, né? Isso mesmo. E como ele é o responsável, né, por essa desintoxicação, para colocar para fora esse veneno interno, né, que não é o que nós somos, mas muitas vezes, diante de tudo que passamos, é o que nós carregamos, então a gente precisa cuidar muito como a forma como a gente vai expressar isso. A gente precisa se conectar e entender que isso é da gente, isso somos nós que precisamos curar. Não precisa sair por ali jogando, né? Jogando para todo mundo de uma forma áspera, de uma forma às vezes agressiva. E aí na comunicação, quantas vezes a gente entra no nosso eu destrutivo, né? Que eu digo, tem tanta dor, tanta dificuldade aqui dentro que parece que a gente gostaria que se esparramasse e todo mundo sentisse um pouquinho do que a gente está passando. Ou se não, tem aquele eu todo encolhido, né? Que muitas vezes na hora de se expressar, na hora de se comunicar, e isso eu posso falar isso com muita propriedade, porque trabalhei por muito tempo esse eu encolhido, que eu ia lá para minha criança e quando tinha qualquer dificuldade, qualquer desafio, ou eu travava, e isso ainda acontece comigo às vezes, eu ainda travo, ou eu ia lá para minha criança e caía num choro que eu não conseguia me comunicar. Então, de que forma que isso que a gente precisa ir percebendo isso? Nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, o que está acontecendo que a gente não consegue se comunicar? O que está acontecendo que a gente não consegue expressar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sente? Então, precisa, primeiro de tudo, observar. Tem alguma coisa que aqui não está bem. Mas não é só isso, nós temos os 7 principais, e quando que um desajusta, às vezes acaba desajustando um pouquinho o outro. Então, hoje nós estamos falando do laríngeo, mas é o importante do alinhamento energético a gente ter consciência do todo, do nosso total. E isso é bem importante a gente conseguir ter conhecimento disso, né, Kelly? Porque muitas vezes as pessoas não sabem se comunicar ou não conseguem se comunicar, mas não sabem expressar o que está acontecendo, o que, que bloqueia elas na comunicação. E muitas vezes pode ser realmente a questão do nosso alinhamento que não está legal, né? Absorvendo tudo que a gente absorve no dia a dia, desencadeia essas reações, né? Isso mesmo, e aí falando da questão da gente ir lá para nossa criança, né? São muitos traumas a ser trabalhados, são muitas coisas que levam a gente hoje a uma vida adulta, às vezes não conseguir fazer algumas coisas. Mas aí você olha para essa criança, e é por isso a importância da terapia, para você olhar para essa criança, acolher essa criança, e tá tudo bem da forma como foi. Mas hoje, enquanto adulto, o que que você pode fazer para estar corrigindo isso? O que que você pode fazer para, no momento de precisar se expressar, de se comunicar, ou não travar, ou não ir lá para tua criança e cair no choro, né? Ou se eu entro no meu eu destrutivo, quantas vezes, em quantas comunicações que alguém precisa sair gritando, né? Do que eu tenho medo? De não ser ouvido? Quando é que eu não fui ouvido que hoje eu preciso gritar para me comunicar? Enfim, tem muitas e muitas questões para ser trabalhadas nisso. Comecei a rir agora e eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem e eu vou compartilhar. Eu saí Ah, para caminhar
Na chuva, lembra que eu te mandei o convite? Ai, Mandei, aquela caminhada que eu mandei não o pude ir. convite. Mandei o convite para Simone, tava em dois vizinhos. Mandei convite para o Jean, tava acordando. Mandei convite para você, não podia ir, ok, fui caminhar na chuva. No retorno da caminhada, passei por uma casa, já tinha parado de chover. Tinha uma pessoa do sexo masculino pro lado de dentro do portão e assoviou. Ok, tudo certo. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas eu estava com muita sede e eu entendi o assovio como um cumprimento. Parei para conversar. A pessoa travou, literalmente. Por quê? Ele não estava esperando que eu fizesse isso. Talvez já tinha feito isso com outras pessoas, né? E muitas mulheres acabam ficando ou extremamente constrangidas, ou ficam bravas, e aí a pessoa acaba se divertindo, né? Com aquela energia, com aquela atitude. E eu parei na hora, tipo, senti, ouvi um assovio, parei. E perguntei se estava tudo bem. A pessoa não conseguiu mais se expressar, ela travou e eu acabei ainda brincando. E eu não tenho o hábito de fazer isso, mas me senti muito à vontade na situação e acabei brincando. Falei assim: olha, então vamos fazer o seguinte: eu vou dar mais uma volta. Fui lá com a minha criança, né? Falei, vou dar mais uma volta e vou passar por aqui de novo. Aí, se você quiser conversar comigo, você assumia e eu paro. É claro que eu não voltei, é claro que a pessoa não ia estar lá esperando, né? Mas eu achei Sim. muito engraçado porque quantas vezes a gente não age de acordo com o nosso ser, e aí em determinada situação inesperada, a pessoa acaba, tipo, travando, né? Não era de acordo com o ser dela aquilo, ela só estava no piloto automático dela e fez para uma pessoa e se divertiu e para outra pessoa, até que alguém reagiu diferente e aí travou. E aí eu fiquei pensando quantas vezes nas nossas relações profissionais, pessoais, amorosas, enfim, vem uma situação que a gente não está esperando e não é de acordo com o que a gente sente, não é de acordo com o que a gente está proposto a fazer e trava. E quando trava, como tá totalmente ligado com a nossa tireoide, com a nossa maneira de se expressar, quantas vezes que a garganta dói, né? Uhum. Dói porque não conseguimos falar e expressar o que pensamos. Dói porque engolimos muita coisa com medo do que o outro vai achar da gente. E dói garganta, a expressão, a comunicação é o falar e o ouvir. Então, dói ouvido e automaticamente todo esse campo aqui mental fica intoxicado. É preciso. Você sabe que isso vem um gancho, Kelly. Muitas pessoas já que eu acabei tratando no consultório, né, a questão de voz, de fala, de não conseguir se expressar, e aí, no fundo, não tinha nada patológico ligado à estrutura mesmo da laringe. Era realmente uma questão emocional, totalmente desalinhado. Já teve até pacientes que eu mandei para sessões realmente de meditação, encaminhei para ti pacientes, porque eu via que não era uma questão orgânica, era uma questão realmente, né, energética. E aí eu pego o gancho disso, assim, que você falou da questão da gente estar livre da nossa criança, da gente arriscar quantas oportunidades, quantos momentos que às vezes a vida nos traz situações que vão nos impulsionar pessoalmente, profissionalmente, e a gente trava. A nossa energia às vezes cai lá embaixo, a gente acaba travando por uma série, ou eu tô com dor de garganta, aparece uma dor de cabeça inesperada, e você vai ver organicamente a gente não tem nada, e a gente trava a ponto daquilo desenvolver uma patologia, né? Isso mesmo. Travou um pouquinho. Para mim tá um pouquinho travado, Titi. Você tá conseguindo, o pessoal tá conseguindo ouvir bem? É, para mim aparece também você travando um pouquinho, mas não sei, deve Tá. ser internet em algum lugar. Ok, eu não peguei o finalzinho ali do que você fechou, eu não ouvi se você perguntou alguma coisa para mim.
Eu comentei que às vezes muitas patologias elas não são realmente orgânicas, mas elas são de cunho energético, porque você acaba travando tanto que você não consegue às vezes se expressar e desenvolve uma patologia em cima dessa questão, né? Isso. E o nosso corpo somatiza, nosso corpo expressa. E aí, quando algo não está bem, quando que energeticamente não estamos bem, e aí a gente acaba não conseguindo viver e expressar as verdades da nossa essência, o corpo adoece, né? E E o você corpo sabe adoece que e vai demonstrando vai mostrando alguns sinais de que a gente precisa buscar alguma coisa para ser feita. você pode até me pegar de exemplo. Eu falo que mais do que eu como fono, em termos de técnica de voz, de comunicação, então a gente sabe toda a parte teórica e prática de como cuidar da voz, de como se comunicar. E eu mesmo, por questões já, ter que pedir socorro para Kelly, porque eu travei na questão da ansiedade. Eu não sou uma pessoa com sintomas de ansiedade. Eu acreditava que era ansiedade, mas o que estava travado era realmente essa questão aqui, laríngeo. E algumas vezes eu precisei pedir socorro para Kelly. Kelly, aqui, ó, bloqueei, eu não consigo nem respirar. Isso mesmo. E quando que a gente observa isso, primeira coisa é a tomada de consciência, né? Do que é físico, do que é energético, do que é meu e do que não é meu, tá? Que muitas vezes eu acabo em várias situações me calando, né? Eu digo assim, algumas pessoas que me conhecem em algumas situações é, percebe que e me vê no dia a dia sabe que não sou eu. Acabo me calando porque eu percebo a energia daquele lugar, daquelas pessoas, e aí eu simplesmente me preservo. Por quê? Uhum. Senão eu sei que algo ali que não tá legal, do que eu não concordo, ou do que não é para mim, eu não quero aquela energia, vai acabar interferindo no meu campo. Então eu simplesmente é como se fosse um escudo de proteção mesmo. E aí é tão importante a gente entender, tá? É físico, é emocional, é energético. Lembrando que para terapia holística nada chega no físico sem antes passar pelos outros corpos, sem antes passar pelo nosso campo energético. Então, sempre tem uma raiz da situação, sempre tem alguma coisa por trás daquilo que a gente está sentindo. Na clínica eu vejo às vezes, né, muitas perguntas, muitas coisas que eu faço e as pessoas acabam falando, não, está tudo bem. E ao mesmo tempo que falo que está tudo bem, já dão aquela coçadinha assim no nariz. Tá tudo bem, eu tô engolindo, entende? Eu tô tentando fazer com que fique bem, mas tipo, não tá mais cheirando bem para mim. Eu não aguento mais essa situação, né? Eu vim aqui, eu preciso buscar algo, mas às vezes eu não sei o que eu estou sentindo, eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. E aí tá tudo certo, porque o campo energético da pessoa conta o que tem. Basta só um pouquinho mais de sensibilidade, conhecer algumas técnicas, algumas ferramentas para conseguir acessar essa limpeza. E aí, como nós estamos fazendo hoje um aprofundamento maior na questão do chácara da laringe, quero falar um pouquinho para vocês perceberem. Quando o chácara laringe está em harmonia, está alinhado, está em equilíbrio, como é que a gente deve se sentir, né? A gente deve se sentir extremamente leve com relação à comunicação, tá? Principalmente com relação ao que nós temos conhecimento, né? Diferente, por exemplo, eu venho aqui ter que falar de um assunto que eu não tenha conhecimento. Não, eu não vou estar leve, eu não vou estar tranquila para falar. Mas é a questão da leveza em nos comunicar, é uma questão de uma alegria em viver e da forma como vive, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. O chakra laríngeo em harmonia, ele faz com que você tenha mais criatividade para escrever,
e auxilia até mesmo na tonalidade da voz, né? Na melodia, enfim, aí isso você pode falar muito melhor que eu. Por quê? Quando que está em desarmonia, quando que eu estou ansiosa, quando tem alguma coisa que não está bem, muitas vezes eu vou atender pessoas que elas não conseguem respirar. Eu preciso pedir para elas olharem, e já está numa crise de pânico mesmo. Eu preciso pedir para elas ficarem atentas, prestarem atenção, na respiração e olharem para mim, porque já estão naquele looping infinito de sofrimento e estão com o olho fechado e respiram de qualquer jeito, extremamente ansiosas. Então, claro, não é só a desarmonia de um chakra, aí todo o sistema energético já está em comunicação com algo que não está bem. Mas é importante a gente entender que a suavidade, a tonalidade da nossa voz e a clareza com que a gente fala é relacionado a esse chakra aqui. E auxilia muito na voz, na comunicação, na nossa vida pessoal, profissional, enfim, tudo isso que a gente está buscando, né? E sabe, Kelly, que quando a gente está em harmonia com todos os chakras, a nossa energia ela está toda harmoniosa, a gente acaba também não estando assim tão tenso, tão armado. Acho que tudo flui com mais leveza, as coisas vão acontecendo e a nossa comunicação ela abre muitas portas. Quando a gente não está em paz com a nossa comunicação, esse alinhamento não está, como diz assim, todo ele harmônico, acaba assim, a gente às vezes causando algum conflito, não porque a gente quer maltratar outra pessoa, mas o nosso tom de voz, ele sai e a gente não consegue controlar o tom que a gente vai utilizar com as pessoas e muitas vezes a gente acaba até se desentendendo com as pessoas ou passando uma informação errônea, muitas vezes, por causa desse desequilíbrio que a gente está sentindo e não consegue controlar. Sim, o ano passado, quando que eu procurei você no momento para trabalhar a minha voz, que foi quando, né, eu comecei a gravar mais vídeos, a me expor um pouquinho mais, a minha queixa qual era? Eu não ouvia o final das palavras. Parecia que eu não conseguia ter uma constância na minha fala. Claro, tem muitas coisas ainda que preciso melhorar, sim. Eu busco incansavelmente isso, tanto na parte clínica, tanto na parte terapêutica. Mas aí o que fez com que eu olhasse melhor era a situação da minha insegurança. Volta novamente lá para os meus medos, volta para a minha infância, volta às vezes que a gente não foi ouvida, que foi julgada, que foi criticada. Enfim, são tantas coisas que estão relacionadas a isso que, pronto, toma consciência, não resolve, vai trabalhar, vai buscar o que fazer. Eu digo por mim mesmo, os meus terapeutas é que lutem. E a questão de estar com o corpo todo alinhado energeticamente. É um sonho, gente. Não pensa que, porque a Kelly trabalha com terapias, porque faz meditação, que não dá uma surtada todos os dias. Não, não é isso. Nós somos humanos, estamos aqui numa caminhada humana, terrena, em aprendizado, e tem muitas coisas para buscar todos os dias. E são muitas falhas e são muitas quedas até a gente aprender isso. Então, é um caminho possível? É um caminho possível. Mas ninguém disse que, tipo, é só alegria, é fácil. Eu peço todos os dias que seja na leveza e na amorosidade. E as pessoas até me veem e eu acho que pensam que são assim, mas é cada raspada de cara no asfalto que a gente dá, que é só pra gente que passa mesmo, né? E você sabe que, Kelly, agora com essa história toda de tecnologia, que ficou muito mais acentuada a gente se expor às imagens, né? Essa dor, até do que você comentou, de quando você me procurou, ela se torna muito mais latente. Eu vejo cada dia mais pessoas me procurando, mas assim, com queixas e dificuldades que talvez antes você camuflava. Por quê? Porque você não tinha que se expor.
você não precisava aparecer, a gente não se colocava diante de uma imagem, de uma tela. E aí foi assim, algo que em 2020, até por causa da pandemia, ficou muito mais visível essa dor nas pessoas. E aí acabou abrindo essa lacuna de dor, que a gente volta a tudo isso que você falou, lá na infância, quem não nos ouvia, quem não dava, né, a devida atenção à nossa comunicação, à nossa voz na infância. E isso tudo começou a vir muito à tona, pela demanda que as pessoas hoje têm de prestar atenção na sua comunicação e ter que se comunicar. Tanto que, assim, foi um dos motivos que me fez até abrir a minha mentoria, porque até um certo período eu era muito relutante em vir para a internet, em me abrir essa questão de colocar mesmo a forma que eu posso contribuir na vida das pessoas para cuidar dessa dor. Tanto que agora que eu me abri, realmente, você me conhece que antes eu sou muito presencial, é muito mão na massa mesmo. E a gente vê que essa dor é uma dor que muitas pessoas sentem e acabam, às vezes, não procurando ajuda por vergonha, por uma série de às vezes, travas emocionais que colocaram nas pessoas. E isso é bem importante, assim, sabe? A gente conseguir ter um profissional que ajude, que dê a mão, que trabalhe isso com as pessoas, né? E aí foi um dos motivos pelo qual hoje eu estou com a mentoria aberta, né? Então, assim, a gente deixa o link. Por que eu comento da mentoria? Porque tem muita gente que não sabe como pedir ajuda, como melhorar. Para ti, às vezes é mais fácil, estar dentro da clínica, eu estou aqui do lado, me ajuda. Mas tem pessoas que acabam não pedindo ajuda. E não é só para quem vai falar nas redes sociais, mas até para melhorar a comunicação entre as pessoas do convívio, né? Sim, sim. Essa é uma questão muito forte trabalhada na terapia de pessoas, de casais que não conseguem se comunicar, por aquilo que eu falei antes, ou um perfil extremamente autoritário, um eu extremamente destrutivo, ou um eu extremamente encolhido, que vou lá para minha criança, que sofro e que não consigo expressar. Então, isso tá no dia a dia, está em todas as formas de relacionamento. A questão da comunicação é muito importante e começa a bater muito, incomodar muito quando que a gente percebe que sabe o que a gente quer falar, tem vontade de falar, mas não sai, não consegue expressar de uma maneira clara, de uma maneira com que o outro compreenda aquilo que a gente falou, né? Isso está muito no tom da voz, está em várias coisas. Eu vi que tinha algumas outras pessoas escrevendo antes, mas aí se eu presto atenção nos comentários, eu acabo me desconcentrando do que eu vou falar, porque eu estava falando e lendo ao mesmo tempo. Mas aí agora eu quero pegar o gancho da Kelly, que perguntou quando a gente sente um nó na garganta, né, um peso, seria interessante equilibrar esse chakra em específico? Sim, é muito interessante. E vale lembrar que se a gente fizer um teste rapidinho aqui agora, né, da nossa respiração, a gente inspirar pelo nariz, prestando atenção, soltar o ar pela boca e soltar o ar com a boca aberta, porque se eu fizer biquinho, eu vou trabalhar meu lábio. Então, inspira e solta. Pode até fazer um leve sonzinho com a garganta, soltar o ar. Se a gente fizer 13 respirações aqui, testando, até que eu vou falando, vocês podem fazer isso, vocês vão sentir que o ar às vezes não vai fluir da forma como tem que fluir, ou tranca na garganta, ou tranca aqui no peito, ou parece que na entradinha aqui do estômago, né? Porque a respiração correta é o quê? A expansão do diafragma, ou seja, o nosso abdômen, quando o ar entra, expande, e aí quando que solta o ar, a barriga tem que ir lá contrair, lá perto das costas, né? Claro, a minha não vai perto das costas, já não tem mais jeito. Mas eu digo, encher e esvaziar, né? Brincadeiras à parte, mas ali respondendo a questão, né, que a Kelly falou. Teria que trabalhar? Sim, em conjunto com todos os outros chakras, a gente faz essa limpeza, né, numa sessão terapêutica. De que forma? Óleos essenciais, com as pedras,
com o som da tigela de quartzo, com o reiki, enfim, com tantas outras coisas que aí a gente acaba limpando, equilibrando e harmonizando, energizando esses chakras. Kelly, e me diz assim, eu tiro uma dúvida que deve ser uma dúvida geral. A gente alinha os chakras, mas é algo que a gente tem que fazer diariamente, constantemente, para poder reequilibrar? Porque ele, Que como nem diz assim, não é que nem geometria e balanceamento, que você vai lá e faz uma vez e dura meses, né? É é. algo que a gente tem que adaptar, é isso? Outro dia uma pessoa estava com uma situação específica e aí falou, né, como que estavam os seus últimos dias da vida. E aí eu falei para ela fazer uma limpeza específica, não era no chácara da laringe, era em outro chácara. Falei para ela fazer uma limpeza específica. Aí ela olhou, ela falou assim: "Tá, mas eu tenho outra situação para resolver, eu já vou sujar". Então, por que isso? Só para a gente ter consciência que é como o banho. A gente precisa tomar todos os dias. E a gente precisa ter consciência que cada vez que eu deixar de falar alguma coisa que eu gostaria, cada vez que eu falar e me culpar de algo, cada vez que eu julgar ou criticar alguém, enfim, que eu agir de acordo com uma energia que não é do meu ser, que é desse mundo terreno, de ego, que não é de alma, a minha energia vai baixar a vibração, os meus chakras vão desalinhar. E é difícil a gente não desalinhar o tempo todo, né? Porque eu falo, o tempo todo acontecem situações. E conseguir se manter uma pessoa muito zen o tempo todo é Não, bem não difícil se a gente existe. não tem essa Não, o clareza, né? equilíbrio, a gente se confunde com a questão do equilíbrio como se ele tivesse, né, que ser horizontal o tempo todo. Não. O equilíbrio, gente, é a perfeita oscilação. Claro, não podemos ter picos muito grandes, mas a gente precisa entender que para a nossa evolução, para o nosso processo de aprendizado, a nossa caminhada terrena, a gente precisa aproveitar um pouquinho quando está lá em cima, aprender quando está aqui embaixo, aproveitar quando está lá em cima, e assim vai indo, é a caminhada, não existe nós estarmos o tempo todo zen, o tempo todo tranquilo, o tempo todo alinhado. Não, não é assim que funciona, né? Quem sabe quando que o coração parar de bater, aí sim, a linha reta total, e aí a gente consegue. Mas por enquanto a gente está vivo e está aí exposto a todos os tipos de situação, a todos os tipos de energia, a todos os tipos e formas de frequência. E o que eu venho percebendo, não sei como está o nosso horário, o que eu venho percebendo é que a frequência planetária tá indo com tudo muito depressa. Parece que a gente não tem mais muito tempo, muita chance para aprender algumas coisas. Eu percebo que, assim, algumas situações são apresentadas. Você aprendeu com isso, vai encarar, vai evoluir? Não. Então, pode ser que repita isso ou nem tenha mais oportunidade de aprender isso e vem outra. E vai indo. E é dessa forma que a gente precisa, cada vez mais, interiorizar, se conectar, acreditar nessa capacidade de nos conectar e viver o que nós precisamos viver de acordo com a nossa essência, com o nosso ser. Kelly, e assim, ó, o que que você me diz com relação eu escuto muitas pessoas falando dessa mudança do ano passado para cá, a energia de 2020 para 2021. Muitas pessoas comentam comigo assim, que esse ano parece que ele foi um ano um pouco mais leve, que a gente está respirando um pouco mais. Essa influência dessa mudança de 2020, tudo que aconteceu com a pandemia, influencia também muito nessa questão nossa da harmonia? Claro que sim, todo mundo foi convidado a interiorizar forçadamente. Pessoas que não suportavam ficar em casa foram forçadas a ficar em casa. Então, foi muitas coisas. Eu digo que 2020 foi vivido, eu acho que 10 anos em um. É, tivemos muitas oportunidades de olhar para dentro,
de nos conhecer, de nos reconectar melhor, buscar autoconhecimento, entender que somos responsáveis, a autorresponsabilidade foi muito importante quem tomou consciência nesse período. Porém, parece que muitas pessoas já esqueceram disso tudo, né? E estão voltando a viver da forma como que estavam vivendo, com as suas famílias, com as pessoas que estão próximos, enfim. Eu penso e sinto que a energia de 2021 está sim mais leve, mas eu acredito que tem ainda muitas limpezas para vir acontecendo, que teremos ainda algumas surpresas. E eu digo que, gente, se abram e se entregam para viver o que precisar viver, porque ficar batendo de frente não adianta. E busquem esse período para se conhecerem realmente, busquem para viver o que de verdade vieram para fazer. Eu vejo que o ano passado a gente, até o uso da máscara, né? Muitas pessoas acabavam se calando, até pela questão toda geral, e agora tentam expressar tudo, mas assim, nem sempre o expressar tudo acaba sendo o que realmente está no interno. Às vezes a pessoa fala muito no rompante, e a gente acaba também desequilibrando, não só, né, pessoalmente, mas a gente desequilibra todo mundo ao nosso redor, porque muitas vezes a gente está muito mais agressivo, né, com tudo que aconteceu, e a nossa energia também acaba sendo muitas vezes poluída. E isso é uma questão muito interessante de perguntar. Por mais que, por exemplo, eu tento equilibrar meu chakra, eu faço toda aquela parte assim de limpeza, reorganiza a parte energética, mas a influência da energia do outro pode interferir nesse equilíbrio meu energético? Assim, ó, sempre o meio e os outros sempre acabam, né, potencializando. Potencializa porque vai vir de encontro aquilo que já está bagunçado em você e o outro vem e potencializa. Se você está muito bem, ancorado, energeticamente alinhado, seguro do teu propósito, daquilo que você quer, você vai aceitar uma briga com o outro, né? Não, se preserva, simplesmente se afasta da situação. Mas o que acontece? Que aqui dentro muitas vezes está uma bagunça e a gente se junta com a bagunça do meio, com a bagunça da energia do outro e tudo potencializa. Mas o que a gente precisa entender é que nunca é o outro, sempre somos nós. Nós somos responsáveis por tudo que atraímos, absolutamente tudo. E é difícil, né? E assim, você pode nos ensinar, Kelly, você é generosa aos extremos, a sua energia contagia, né? Não tem. Eu falo que você é um presentinho na minha vida que eu não largo por nada, viu? Você consegue nos ensinar alguma coisa, Kelly, de como que a gente pode fazer no dia a dia para manter pelo menos esse chakra da laringe alinhado e a gente tem uma percepção melhor? Vamos lá, vamos fazer um exercício de respiração rapidinho, vamos fazer uma mentalização aí para esse nosso chakra, e aí depois as pessoas já colocam o que sentiram, como que foi, né? Primeiro de tudo, gente, é consciência do que você vai querer fazer, né? É o estar aqui, presente, agora, e com a consciência e na atenção àquilo que você quer. Nesse momento, nós queremos a limpeza dessa região aqui para que a gente consiga se expressar e viver de forma mais verdadeira. Então, vou pedir para vocês fechar os olhos uns minutinhos. Joga bem o teu ombro para trás. Abre bem o teu peito, deixa confortável. Respira fundo, inspirando pelo nariz, expandindo o abdômen e soltando o ar pela boca. E quando soltar, pode emitir um sonzinho. Não faz biquinho, porque senão vai trabalhar o lábio. Solta pela garganta com intenção de limpeza. Inspira e solta.
Cada vez que inspirar, vai inspirando muita luz, muito amor, paciência, sabedoria. Cada vez que soltar o ar, vai soltando os medos, as frustrações, a ansiedade. Solta as culpas, solta aqueles sapos que precisa engolir nas relações, no trabalho. E com a mão direita, coloca bem na frente da garganta agora e visualiza. E acredita na tua capacidade de cura, de energização, de limpeza desse ponto energético. Fica um pouquinho em silêncio, prestando atenção na tua respiração. Vai voltando, abre teus olhos. Se é difícil de respirar, se fica travado aqui alguma coisa, pega e limpa. Dá umas batidinhas assim nos teus ombros. Eu sempre digo que a nossa coluna é só para carregar o peso do corpo, a gente não precisa carregar o mundo nas costas. Limpa a energia, limpa tudo que não te faz bem. Limpa e se afasta, se livra de situações, de coisas que estão ali intoxicando, estão aumentando aquela angústia interna, sabe? E além de você respirar, de você acreditar no teu poder de conexão, no teu poder de energização, né? É muitos outros cuidados. É tomar água, cuidar com a higiene bucal, é, é você parar de achar que tem pessoas que estão adiantadas ou que estão atrasadas a você, parar de se comparar a algumas pessoas e julgar e criticar outras, né? Ninguém está atrasado, ninguém está adiantado, está todo mundo exatamente aonde deveria estar. Então, aos pouquinhos, a gente vai tomando consciência e essa questão da crítica, do julgamento ou de se comparar com o outro são questões que são muito difíceis e a gente precisa trabalhar isso diariamente. Tem dias que dá certo, tem dias que não dá. Eu me pego julgando em muitas situações. Eu me pego me comparando em muitas situações, tá? A minha energia baixa muitas e muitas vezes. Eu estou no processo de aprendizado. Isso tá nas minhas sombras, né? E eu não preciso esconder isso de ninguém. Mas à medida que a gente vai tomando consciência da gente, da caminhada da gente, do processo, né, de evolução, e que a gente sente que muitas vezes, sabe aquela impressão de que parece que não está indo para frente e bateu no muro? Eu sempre costumo dizer assim, calma, gente, né? Nunca é o bater na parede, nunca é o bater no muro. Todo degrau tem um lance, às vezes você só está se preparando para o impulso. Daqui a pouquinho tem o outro degrau, você vai andar em linha reta mais um tempo e vai bater de frente com alguma coisa, vai precisar saltar. Então, assim, é muita paciência, é muita calma, é muita consciência, busca, né? Não adianta só tomar consciência, saber de tudo que aconteceu e ficar na lamentação. Não, é preciso buscar. Final do ano passado, comecei a trabalhar em terapia, uma questão que me incomoda, assim, muito, 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 que quem convive sempre comigo sabe, que é a questão das minhas manchas de pele e o melasma, né? E o melasma meu é gritante, que saiu na região do buço, e os adultos olham para mim e dizem assim, ai, é você que percebe, nem dá para ver.
Daí é nessas horas que eu gosto das crianças, né? As crianças olham, nesse período não tanto, né? Porque a gente tá de máscara, mas as crianças olham e dizem assim, Tia Kelly, teu bigode tá crescendo. Então eu fui trabalhar em terapia isso, porque já trabalhei em dermatologia, já, enfim, foi várias coisas feitas. E aí essa questão do melasma caiu lá numa questão minha da criança, de criança, que para mim já estava, ó, super resolvida fazia tempo. Falei, eu não acredito. Que eu, sabe aquela vontade de dar um tapa na mesa? Eu vou ter que trabalhar isso de novo. E quando vem essa questão, é como se dá um chute numa pedrinha e tem mais um monte de outras embaixo, sabe? Então, assim, busquem, tá? Tomem consciência, acreditem no poder de vocês de conexão, mas que isso sirva para vocês se abrirem e buscarem outras coisas, buscarem outros profissionais. Como exemplo, eu sempre costumo dizer assim: eu indico florais, sou terapeuta floral, acabo indicando floral. Eu não indico floral para mim. Eu sempre tomo floral e peço para outros terapeutas indicar. Por quê? Porque a gente é linda, maravilhosa e não quer olhar para onde que dói e para onde que precisa. Então a gente precisa ter consciência disso e muitas vezes buscar alguém que abra os nossos olhos, tirem essas vendas da ilusão e façam com que a gente evolua nessa caminhada. Nossa, que show, hein, Kelly? E eu digo que quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue realmente expressar e nos curar. E foi um show que você deu aqui. Eu quero que todo mundo, eu vou deixar a live, a gente já compartilhou. Sigam a Kelly nas redes sociais, esse ser de luz. Aqui, quem é da região, ela trabalha com nós lá na Pequeno Príncipe. Uma sessão. Se só esses minutinhos com a Kelly já foi esse presente, vocês não têm noção do que é uma sessão de terapia com essa menina. Ela zera a minha vida quase toda semana, assim, eu chego às vezes, Kelly, socorro. Mas eu só tenho que agradecer. Gente, sigam ela tem um canal no YouTube, ela tem no Instagram, a cada pouco tempo ela está transbordando de tanto conhecimento que vale a pena seguir. E eu só posso agradecer em nome de todo mundo que está aqui na live, agradecer a Kelly por ter participado, ter aceitado com tanto amor esse convite de vir aqui transbordar um pouquinho comigo nessas questões de voz, de fala e tudo que a gente consegue aprender e agregar na vida das pessoas é um presente. Kelly, gratidão imensa por teu tempo, que eu sei que é precioso, e você é uma pessoa de luz. Gratidão pelo convite, muito bom estar aqui. Sempre é muito bom estar falando do que eu amo fazer, do que eu acredito, do que eu pretendo continuar vivenciando cada vez mais, né? Trazer isso cada vez mais próximo da minha vida e me alinhar cada vez mais com esse meu propósito. É muito bom estar aqui, eu agradeço o convite e quando quiser estou à disposição. Obrigada a todos que participaram da live com perguntinhas. Desculpa aí, eu acabei não olhando se tinha perguntas anteriores. Beijos no coração de todos, uma linda semana, fiquem todos bem. Gratidão a todos, gente. E agora a gente vai ter o ritual, né? De preferência todo domingo vai ser as lives dominicais. Vamos manter sempre conteúdos relacionados que vão agregar no domingo à noite. Obrigada a todo mundo, boa noite. Beijo. Obrigada, Kelly. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.